municípios da Anfre também relataram ao governo do estado a falta de uma medicação. Ao vivo, a Dani Borba tem mais informações e a gente quer saber que medicação é essa, Dani. Boa tarde para você. Oi, Caleb, boa tarde para você, boa tarde para todos. Os prefeitos dizem que está faltando Tamiflu e, por isso, eles pediram que o governo do estado interceda junto ao Ministério da Saúde para conseguir uma nova remessa desse medicamento. O governo do estado prometeu auxiliar as prefeituras nesse sentido. Vale lembrar que o Ministério da Saúde chegou a divulgar um documento falando que o Tamiflu é um medicamento indicado e usado em casos leves de síndrome gripal em pessoas do grupo de risco da Covid-19. Esse documento afirma, entre aspas, as definições de casos e critérios clínicos para a avaliação diagnóstica ainda não são consenso entre os especialistas, mas o medicamento é recomendado para todos os casos de síndrome gripal que tenham situações de risco para complicação. Agora, ainda falando de saúde, ontem o secretário de Estado de Saúde, André Mota Ribeiro, participou de uma videoconferência com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e com parlamentares catarinenses para debater medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 aqui em Santa Catarina. Entre os assuntos foi a dificuldade na compra de medicamentos para intubação de pacientes e foi relatado, inclusive, que os estoques estão em nível crítico. O secretário nacional de Atenção Especializada à Saúde, o Luiz Franco Duarte, se comprometeu para que o Ministério faça uma compra internacional de medicamentos no Uruguai. Inclusive, o Ministério Público aqui de Santa Catarina ingressou com uma ação civil pública com pedido de liminar para que o governo estadual regularize os estoques de sedativos, de bloqueadores neuromusculares, que são medicamentos fundamentais aí para o tratamento de pacientes graves da Covid-19, né? Gente que está precisando de intubação precisa desses remédios. O Poder Judiciário deu então um prazo de 48 horas para o governo do estado se manifestar sobre esse pedido antes de decidir pela concessão ou não dessa liminar. O ministro afirmou que o governo federal entregará até quarta-feira, ou seja, até amanhã, mais 240 monitores para equipar leitos de UTI, juntamente com os respiradores que já foram comprados aqui pelo governo do estado de Santa Catarina. Então, tanto esses monitores quanto os respiradores, eles permitirão aí a ativação de novos leitos para pacientes da Covid-19 aqui no estado. Caleb. Muito obrigado, Dani Borba, por tantas informações, que traz ao balanço geral. Há uma preocupação muito grande sobre os leitos de UTI oferecidos e, infelizmente, nessa insuficiência, medidas são tomadas que prejudicam diretamente a vida do cidadão e também dos comerciantes, transporte coletivo, transporte público, retorno às aulas, e aí há uma mobilização. Agora você vê, não é apenas a falta do Tamiflu, outras medicações também estão faltando, como por exemplo as anestesias. Conversei com o Dr. Breno, que é o presidente da Sociedade Catarinense de Anestesiologistas, falando que foi uma falta de planejamento, porque no mundo, em outros países, até mesmo da Europa e da América do Sul, já havia a falta eminente de medicações e o Brasil deveria ter se adiantado e também o estado de Santa Catarina. E aí, primeira situação que nós acompanhamos foi o cancelamento das cirurgias eletivas, o cancelamento de cirurgias particulares, pela falta de medicações e também pelo risco do contágio ao coronavírus, e outra situação, a preocupação até mesmo para atendimentos de urgência e emergência. Um acidente de moto, uma pessoa que amanhã ou depois vão precisar de anestesia para a realização de uma cirurgia, vai ficar como? Na espera, no aguardo para a realização de uma cirurgia por falta de medicamento? Então, os municípios, não só os municípios, mas na verdade isso é responsabilidade do governo do estado, deve então se adiantar para criar estratégias e compra rápida de medicações a fim de atender pacientes com a Covid-19 e também os outros atendimentos corriqueiros da área da saúde.
Vamos ver agora a quantidade de leitos disponíveis em todo o estado, até porque leitos e leitos e leitos é o que nós estamos observando a solicitação contínua dos prefeitos, não só da nossa região, mas também de todo o estado. Vem comigo, Antônio, na tela do Balanço Geral. Olha só, são 1.376 leitos ativos até o momento. 71,73% a taxa de ocupação em UTIs do Sistema Único de Saúde. Foram implementados 570 novos leitos, segundo dados divulgados pelo governo catarinense. 389 leitos de UTI e SUS estão disponíveis. Agora você vê, né? 987 leitos ocupados até o momento, de 1.376 disponíveis e 376 pacientes com Covid em UTIs do Sistema Único de Saúde. E na questão do percentual, 38,10% de pacientes de Covid do total de ocupação, 14,4% é o tempo médio de internação confirmado a Covid e 1.813 transferências para a enfermaria. O importante também é que os pacientes que estão com a Covid-19 em isolamento social façam o monitoramento em casa com equipamentos que são acessíveis até mesmo em farmácias. E aí você faz o acompanhamento da questão respiratória e do batimento cardíaco, a fim de que, com o acompanhamento de uma equipe médica externa ou até mesmo particular, já que os municípios têm dificuldade nesta implementação por falta de equipe e a dificuldade econômica que se tem, né, evitar com que as pessoas dependam da internação. Porque quanto menos pessoas dependerem das internações, melhor é para a saúde da comunidade, melhor é para os municípios e a retomada da vida nesse novo normal que nós estamos vivendo por causa do coronavírus.